Olá, gente, a paz de Cristo para todos, né? Como vocês já conhecem aqui, né, a minha carinha, né? Eu sou a Selma Araújo, sou diaconisa na Casa do Senhor, sou integrante do Ministério de Louvor, sou formada em teologia, né, pela graça e misericórdia do Senhor, né? Faço parte da Assembleia de Deus Central de Saquarema, com o ministério aqui em Bicuíba, onde eu moro, em Saquarema, né? Filial aqui de Bicuíba, pastor Gilberto e irmã Gilvânia. Pastor presidente do campo onde eu congrego é o pastor Geucinei Pinheiro, né? Estou debaixo da graça e da unção do Espírito Santo de Deus, né, para poder ministrar aqui através do canal, né? Também você pode encontrar também outros vídeos, né, meu também nas minhas redes sociais, no Facebook, né, página Selma Araújo, no TikTok também, Selma Araújo, no Instagram também você encontra, né, sempre algo que eu produzo, né, falando do amor, né, e da misericórdia desse Deus maravilhoso, né? Eu quero que você saiba que Jesus te ama e ele só quer o teu bem. E ele tem coisas grandes e extraordinárias para fazer na sua vida e através da sua vida. Basta que você creia, que você acredite que você não está aqui nessa terra por acaso, né? Deus tem um propósito para a sua vida, né? O Senhor, ele já escreveu uma história linda para você, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que antes mesmo dele nos colocar no ventre, nos colocar no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda era um ser informe, quando a gente ainda não tinha forma ainda no ventre da nossa mãe, a gente já tinha forma na mente de Deus, né? O Senhor já tinha projetado a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, na mente dele, né? E ali ele permitiu o seu pai, né, se encontrar com a sua mãe, né? E você vir a nascer. Então você tem, aleluia, valor para Deus, né? A sua vida é importante para Deus, né? E o propósito desse canal, a motivação desse canal, né? O objetivo desse canal é levar um pouco de fé ao seu coração, um pouco de esperança ao seu coração, para que você creia que Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, Jesus Cristo vive e reina para todo sempre, o seu reino, tá? Então, quero pedir aí a sua colaboração aí para que você é, venha se inscrever nesse canal, né? Venha deixar o seu like, venha compartilhar nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, esse canal, para que ele venha crescer a cada dia e o nome do Senhor ser glorificado, louvado seja o nome do Senhor, pois essa é a intenção, essa é a proposta desse canal, né? Muitas pessoas produzindo tantas coisas que não trazem edificação, né, para nossas vidas, e o Senhor tem me levantado neste tempo, nesta geração, para trazer um conteúdo que vai mudar a sua vida, que vai dar uma direção para a sua vida, que é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela tem poder. As escrituras falam em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor é quem criou todas as coisas. Deus é um Deus criativo. E ele dotou o homem de sabedoria, de inteligência, né? O Senhor deu do seu espírito para o homem, do Espírito Santo, do espírito criativo, né? Então, Deus, ele quer realizar algo na sua vida e através da sua vida para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, para não ficar só aqui nas minhas palavras, né? Vamos lá ler esses versículos que eu acabei de citar aqui para vocês. Gênesis no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, ó. Tem, né, um texto nessa Bíblia aqui, que eu estou estudando, Bíblia Sagrada entre Mulheres e Deus, né? Essa Bíblia é da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, tem um breve texto, né, antes de iniciar aqui com a leitura, né, basicamente, dos versículos bíblicos, fala assim, ó, preparando o cenário. Então, lá está você num almoço especial de família. Você gosta muito desses momentos, pois é uma oportunidade de rever pessoas queridas, pôr a conversa em dia e dar boas gargalhadas. Então, de repente, sua mãe começa a contar histórias do seu avô. Ela começa contando uma viagem que ele fez sozinho para outro país, deixando seu velho mundo para trás. Como assim? Você quer saber? Você quer saber? Isso parece interessante.
Sua mãe dá um sorriso, porque sabe que todos nós temos curiosidade de saber de onde viemos. Ela começa a contar a história de sua família. Pega um álbum antigo de fotografias, aponta para uma foto em preto e branco e diz: Este é seu avô. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, pula algumas páginas e vai parar numa foto que, segundo ela, é do seu pai, um rapaz magro com roupas engraçadas. A cada foto você, a cada foto você vê desenrolar as histórias que fazem parte de sua família. E antes de você sair da sala, uma coisa já está bem clara na sua cabeça: você faz parte de uma família muito maior do que imaginava. Louvado seja o nome do Senhor. A sua história tem um começo. E saber de onde você veio diz muito sobre para onde está indo. Agradecido seja o nome do Senhor. Quero aproveitar e pegar aqui o meu óculos, né? Para poder estar visualizando melhor, porque as letrinhas aqui estão muito pequenas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, a sua história tem um começo. E saber de onde você veio diz muito sobre para onde está indo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, por isso, o primeiro livro da Bíblia seja o livro dos começos. Deus deseja que saibamos de onde viemos, pois isso nos ensinará muito sobre o lugar onde queremos chegar. Olha que coisa linda, né? Essa introdução aqui do livro de Gênesis, né? Nessa versão dessa Bíblia, né? Bíblia entre Mulheres e Deus, da nova tradução da linguagem de hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, Deus quer que você saiba da onde foi que você veio, né? Qual é o propósito, né, para o qual Deus criou você, para que Deus criou você, né? Deus não criou você para você viver uma vida sem forma e vazia, como era no princípio da criação, que a terra estava sem forma e vazia. Nós vamos ler, ó. No começo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia, né? Olha que coisa linda, olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. É a palavra de Deus, né? Do nada, Deus criou tudo. Agradecido seja o nome do Senhor. As escrituras dizem que Deus, ele chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem, né? E a sua vida, meu irmão, minha irmã, pode estar sem graça, pode estar sem forma, pode estar vazia, mas o Senhor diz para você nessa hora que haja luz na sua vida, aleluia, que haja uma transformação na sua vida, que haja uma mudança na sua vida, uma mudança de pensamentos, uma mudança de atitudes, uma mudança de direção. Deus quer te dar uma nova direção para a sua vida, Deus quer dar um novo sentido para a sua vida, que o seu coração se abra para as verdades de Deus, para a vontade de Deus para a sua vida, porque Deus existe. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou o terceiro dia dentre os mortos, e ele te ama e ele só quer o teu bem, né? Então, que nós, como nós lemos aqui, no começo a terra, ela era assim, meus irmãos, sem forma e vazia, e sem nenhum ser vivente. Não havia criatura nenhuma na face da terra nessa época aqui, né? No início, né? No começo das coisas, né? Porque Gênesis significa isso, o princípio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no princípio, né, não havia vida humana, não havia ser vivente, né? Nem de animais, nem de répteis, nem plantações, não havia nada, né? Não havia nenhum ser vivo na face da terra. E havia, meus irmãos, né, sobre a face da terra, uma escuridão tremenda, né? Uma escuridão absurda, uma escuridão muito grande, né? E você já deve ter tido uma experiência, né, de quando faltou luz aí na sua casa, né, na sua residência, né, de você ficou alguns minutos sem luz, né? É horrível, né, irmão? Nós não conseguimos enxergar nada, né?
ou uma pessoa cega, né, que infelizmente ela não consegue enxergar, né, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, né, ele fala ao espírito também das pessoas que não conseguem enxergar as coisas físicas, né, mas elas conseguem enxergar Deus, né, elas conseguem enxergar que Jesus as ama, né, aleluia, que o Senhor é espírito e que o espírito que ela tem foi dado por Deus e o Senhor ministra no seu espírito, aleluia, a sua vontade. E o Senhor também pode dar visões às pessoas que não têm visão física, né, aos cegos. O Senhor fala também a essas pessoas, aleluia. O Senhor faz grandes coisas também e quer fazer grandes coisas também na vida dessas pessoas que não têm a sua visão física, né, mas têm a sua visão espiritual aberta, né. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós sabemos como é ruim ficar sem energia, né, irmãos? Não poder enxergar as coisas, né? Ou, né, ser uma pessoa que não tem a sua visão, né, muito boa, né? Ou nasceu cego, né? Mas saiba, né, que o Senhor diz, né, nesse momento para cada um de nós, né? Eu tenho um plano para a sua vida, né? Eu criei você do jeitinho que eu quis, né? E eu tenho novas coisas para realizar na sua vida. Aleluia. E eu vou fazer você enxergar o meu propósito na sua vida, que haja luz na sua vida. Então a palavra do Senhor, ela fala aqui que havia uma escuridão tremenda e o espírito de Deus se movia por cima da água. Então era só água. As águas, elas cobriam as mais altas montanhas da terra nesse princípio, né? Estava tudo coberto de água, mas o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, né? O Senhor já começou ali, ó, dia após dia, né? Executando o seu plano para a humanidade através da sua palavra, né? Executando o seu plano para esta terra através da sua palavra. E a primeira ordem que ele, né, o primeiro comando que ele deu foi para que houvesse luz, porque a luz é boa, né? Jesus não quer que você viva na escuridão. Jesus não quer que você fique perdido, né? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas vontades, nos seus desejos. Não, Jesus quer que você tenha clareza de entendimento de que você foi feito por Ele, né? Que Ele tem algo lindo para realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro comando dele foi que houvesse luz. E então Deus disse: haja luz. Louvado seja o nome do Senhor. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão, né? Então ali nós podemos ver, né, que o Senhor ele foi criando as coisas. Depois, né, ele esse foi o primeiro dia, né, o dia que ele criou a luz. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, versículo 6, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes, né? Então o Senhor trouxe a luz, mas as águas continuavam cobrindo as mais altas montanhas. As águas continuavam cobrindo a terra. Então o Senhor falou que haja uma divisão no meio dessas águas para separá-las em duas partes. E o Senhor criou os céus, meus irmãos, né? Essa divisão, o Senhor se chamou céus, né? E uma parte da água ficou acima dessa divisão, acima dos céus, e uma parte ficou abaixo dos céus, né? Que é a porção seca, a terra. Ó. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separar em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, o céu existe. E é para lá que o Senhor quer que você vá, né? Para o céu, né? A Bíblia fala sobre céus. Existem vários céus, né? E o Senhor, ele habita no sétimo céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Conforme você vai, né, se aprofundando mais nos estudos das Escrituras Sagradas, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, né, você vai entendendo, né, mais um pouquinho, né, mas isso é uma coisa que deve ser feita gradativamente, aos poucos, né, você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, naquilo que Deus, né, Ele quer de você, Ele quer que você saiba. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia, né? Então, nós vemos que Deus criou a luz no primeiro dia e criou os céus no segundo dia. Vamos ver o que ele criou no terceiro dia?
Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Você está vendo que tudo que Deus fez e faz é bom? Olha como está escrito aqui. Ó. E Deus viu que o que havia feito era bom. Então, Deus fez você. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele confia em você, né? O Senhor te dá valor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que tudo que Ele fez é bom. E Deus viu que o que havia feito era bom, né? Então, se você, né, está aí triste, está desanimado, está cabisbaixo, pensando que a sua vida não tem nenhum propósito, que você não tem nenhum valor, né? Saiba que Deus te ama, né? Que Deus, né, fez você a sua imagem, a sua semelhança. Ele colocou em você um Espírito Santo, um espírito, aleluia, de amor, um espírito de misericórdia, um espírito de compaixão, um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência está em você, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, creia nessa palavra. Vamos ver aqui como foi que Deus criou o ser humano. Ó. Isso está lá no versículo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 25 diz assim: ó, e assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves e sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão, né? Então Deus, depois de ter, né, criado a luz, né, que haja uma divisão para separar as águas, né? Aí uma parte das águas ficou em cima da divisão, que se chamou céus, que o Senhor deu o nome de céus, e uma parte das águas ficou embaixo dos céus, e Deus ele foi criando os luminares, ele criou a vegetação, né? Ele criou os animais, mas só, meus irmãos, que não tinha ninguém para poder cuidar daquela criação, né? De Deus, não tinha ninguém para cultivar, aleluia, as coisas que Deus havia criado. E Deus decidiu criar, né, o primeiro homem, né, que foi Adão, o primeiro casal, né, Adão e Eva. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, selvagens, que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Olha que coisa linda, irmãos. Deus, ele deu poder aos seres humanos, né? Para poder dominar sobre a sua criação, né? Sobre os peixes. Aí eles terão poder, né? Eu tomo posse desse poder em nome de Jesus, né? É por isso que eu estou aqui falando com você através, né, deste vídeo no meu canal. Porque Deus me deu poder e eu tomei posse desse poder que Deus me deu, aleluia, e eu estou, né, tendo atitude de fé. O Senhor me levantou nessa geração, nesse tempo, com atitude de fé, né, para pregar a sua palavra, para dizer para você, né, que o Senhor, ele te dá valor. Aleluia. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tá vendo, meus irmãos, que coisa linda, né? Que Deus, ele nos criou parecidos com ele. Engrandecido seja o nome do Senhor, né? Aleluia, o céu reina. João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele nos deu um espírito para que nós possamos adorá-lo, né? Um espírito, aleluia, né? Um espírito criativo, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é um Deus criativo, né? Você vê que Deus, ele criou coisas belas, né? Coisas lindas, né? Coisas extraordinárias, né?
E eu e você somos a coroa da criação, né? Somos o principal da criação, né? A coisa mais preciosa, mais importante, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E mais, né, dotada de inteligência, né, de intelecto, né, foi o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Os animais não falam, né? Mas o homem fala. Os animais, né, eles têm um cérebro, mas os animais, eles não pensam, eles não raciocinam, né? Mas o homem pensa, o homem raciocina. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Deus nos deu, né, braços, louvado seja o nome do Senhor, para podermos criar coisas, né? Nos deu mãos, né? Nos deu, né, um corpo perfeito, nos deu pernas, né? Para que nós possamos caminhar pelos seus caminhos, né? Para que nós possamos ir adorá-lo no templo, né? Aleluia, a Bíblia fala, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que significa isso? Conselho, grupo de pessoas ímpias, de pessoas incrédulas, né, impiedosas, que não amam a Deus, né, e que não querem saber de Deus. Então Deus não quer que nós andemos com esses tipos de pessoas, né? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso está no livro de Salmos, no capítulo 1, né? Então Deus, ele criou o homem para adorá-lo, né, para servi-lo. Deus, ele não quer que o homem, que a sua criatura, né, fique, né, andando por aí, né, com qualquer tipo de pessoas, né? Mas que não, ele fala, feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter, irmão? É parar, né? É ficar com a sua vida estacionada, né, no caminho dos maus, né? É fazer né, coisas que os maus estão fazendo. Não, Deus, ele quer que você o conheça e que você pratique a sua palavra. Que coisa linda, porque ele te criou. Aleluia, você tem um espírito, aleluia, igual ao Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus, Deus te deu o seu Espírito, né? Nós lemos lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você vê que Deus é generoso, que Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus, ele não escondeu nada de nós, Deus não ocultou nada de nós, né? Deus, ele tem prazer em se revelar a você. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele orou dessa forma: Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e a revelou aos pequeninos, porque o Senhor tem prazer em fazer isso, em revelar os seus segredos àqueles que são humildes de espírito, aqueles que têm interesse nas coisas de Deus, né? Ó, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, se você for assim, meu irmão, minha irmã, né? Você será feliz, né? Se você não se deixar levar pelos conselhos dos maus, se você não se ajuntar com os que zombam de tudo que é sagrado, porque tem pessoas assim, né? Que elas zombam de tudo o que é sagrado, né? Elas não levam nada a sério, né? Mas o Senhor não quer que você ande com essas pessoas, né? O Senhor não quer que você siga o exemplo dessas pessoas, ó. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. O Senhor quer que você tenha prazer na lei dele. E nessa lei, eles meditam dia e noite. Olha como será essa pessoa, meus irmãos, né? Que não segue o conselho dos maus, que não se ajunta com os que zombam de tudo que é sagrado. Olha como será a vida dessas pessoas que o prazer delas está na lei do Senhor e que na lei do Senhor essas pessoas meditam dia e noite, pensa dia e noite na lei do Senhor. Olha como a palavra do Senhor fala que essas pessoas serão. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Irmãos, imagina aí. Deus te deu o poder para você imaginar. Pensa aí agora numa árvore que ela cresce na beira de um riacho, na beira de um rio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pensa aí, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor te dá liberdade para você pensar e imaginar coisas boas, né? Como essa árvore ela é uma árvore, irmão, né? Que ela recebe ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Da, né? Dos benefícios daquele solo ali, né, molhado ali à beira do riacho, né? Ela recebe da proteína daquele solo, né, das vitaminas daquele solo. E como que essa árvore cresce, meu irmão? Essa árvore, meus irmãos, ela cresce bela. Ela
cresce linda, as suas flores são sempre verdes, no tempo certo elas dão os seus frutos específicos, né? Os seus frutos próprios, porque cada árvore, né, tem um fruto específico, Deus criou, né? Diversidade de árvores frutíferas, cada um dá o seu fruto no tempo certo, né? Então, assim é aquela pessoa que agrada a Deus, meus irmãos, né? É como essa árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Meus irmãos, a palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é, aleluia, a nossa regra de fé e vida. É nela que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, é nela que nós devemos guiar a nossa vida através dela, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que é nele que nós existimos, nele nós respiramos, nele nós nos movemos. Louvado seja o nome do Senhor. É por ele que nós existimos, é por ele que nós estamos aqui. E a ele a honra, e a ele a glória, e a Jesus o louvor, e a Jesus toda a adoração. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles são condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você, né? Que os maus, eles não prosperam, né? Os maus, eles não prosperam em nada. Eles pensam que estão prosperando, mas o Senhor está lá dos céus olhando e contemplando, né? Os bons e os maus. O Senhor é que sonda o nosso coração, nossa mente. Ele que sabe quais são as intenções do nosso coração. E a Bíblia fala que para os maus, né? Não há salvação, a não ser que esse mal, essa pessoa que pratica o mal, venha se arrepender dos seus pecados. A Bíblia fala, ó, o mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados, né? Então, o Senhor está me dando, está te dando a chance hoje, né? Uma oportunidade hoje, né? De nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós começarmos a fazer aquilo que agrada a Deus, para que a gente venha ter vida e vida com abundância, porque foi para isso que Jesus Cristo veio. A Bíblia fala, João 10:10, o ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Eu decidi entregar a minha vida para Jesus, meus irmãos, e eu, né, tenho provado e visto que o Senhor é bom. A Bíblia fala que provar e vede que o Senhor é bom. Eu tenho comido o melhor da terra, eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida, né? E eu sei que ainda tem mais para me viver, porque o Senhor tem promessas, né? Muitas promessas que o Senhor falou, né, que iria cumprir na minha vida já está acontecendo, né? Há mais de 20 anos atrás o Senhor, né, me deu uma ordem que era para poder eu estudar a palavra, que o Senhor tinha um plano comigo através do ministério da palavra, e eu fui fazer seminário teológico, fui estudar teologia, me formei em teologia, sou formada em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico Vida e Luz, pela Igreja Batista em Renovação Espiritual, aí no Rio de Janeiro, no bairro de Sampaio, Rua do Engenho Novo, 205. Então, irmãos, as promessas do Senhor têm se cumprido na minha vida. O Senhor tem me dado canções, o Senhor me deu o dom de compor, né? Eu tenho algumas canções lindas que o Senhor me deu, que em breve essas canções estarão aí em todas as plataformas de áudio, também aqui no meu canal no YouTube, essas canções estarão produzidas para a honra e glória do nome do Senhor. Então, irmãos, eu tenho provado e visto que o Senhor é bom, né? A Bíblia fala, meus irmãos, né, que não é a vontade do Senhor que ninguém se perca. A Bíblia fala que Deus não se agrada na morte do ímpio. Deus não se agrada quando a pessoa morre sem Jesus, né? Morre sem se arrepender dos seus pecados, sem confessar a Jesus. Então, você está tendo uma chance agora de se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Cristo, ó. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Olha que coisa linda, né? Os maus, né? A Bíblia fala que eles serão como palha que o vento leva, né? Aquela pessoa, irmãos, que vive uma vida vazia, né? Que passa pela terra e não deixam nada de bom. Não é assim que Deus quer que a gente viva, né? A Bíblia fala que essas pessoas, elas serão condenadas e ficarão separadas dos que obedecem a Deus, né? Aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram a vida para Cristo, não aceitaram o plano de Deus na sua vida, sabe, meus irmãos? Porque infelizmente tem pessoas assim, sabe, meus irmãos, né? A Bíblia fala que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Infelizmente existe, sabe, meus irmãos, né? Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala, né? Que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Nós sabemos que existe, né, irmãos, pessoas que se deixam, né, ser usadas pelo mal, que fazem tantas coisas, né, ruins, né, para a sua vida mesmo, estão colhendo, né, aquilo que eles mesmos plantam. A Bíblia fala, né, pode, né, uma pessoa armar uma armadilha para um pássaro, né, enquanto o pássaro está olhando, está vendo? Não, irmãos, né? Então, meus irmãos, essas pessoas, elas caem no próprio laço que elas armaram, né? Mas o Senhor, Ele quer que você tenha vida nova, vida, né, em abundância, vida feliz nessa terra. Então, olha o que ele fala: pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Então, deixa Deus dirigir a sua vida, meu. Deixa Deus, né, abençoar você. Abre o seu coração nessa hora, né? Se arrependa dos seus pecados, confesse a Deus, né, os seus pecados, né? Você não precisa confessar, né, para mim ouvir, nem para, né, para ninguém ouvir. Você tem que confessar para Deus aí no seu quarto, no seu cantinho aí de oração, né? Aonde você, né, tem ali um momento onde você fica a sós com Deus, né? Fale com o Senhor, né? Senhor, me perdoa, Senhor, sabe? Por tudo de errado que eu fiz, Senhor, em cima dessa terra. Senhor, muda a minha vida. Senhor, entra na minha vida, Jesus. Jesus, eu ouvi aqui a palavra do Senhor através dessa irmã, né? Da irmã Selma. Senhor, e eu me arrependo dos meus pecados, eu decido, Senhor, entregar a minha vida para Ti, Senhor. Senhor, entra na minha vida, eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim, né? E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Jesus, entra na minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, muda a minha história, né? Então, depois que você se arrepender dos seus pecados e você fizer essa oração de confissão, confessando os seus pecados, reconhecendo que você é um pecador, né? Que você precisa de Jesus, né? Eu convido você a ir numa igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica onde você se sinta bem, né? Uma igreja séria, onde você conhece ali o pastor, conhece a pastora, né? E você esteja ali confessando a Jesus publicamente ali nessa igreja, próximo da sua casa, né? E você pergunte ao pastor da sua igreja, né? Qual será o dia que terá, né, o novo batismo, o próximo batismo, e você esteja lá sendo o próximo candidato ao batismo, né? Porque é dessa forma que você vai cumprir toda a vontade de Deus para sua vida e o Senhor vai fazer coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Você vai fazer coisas incríveis na sua vida. Mas para isso você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como eterno Senhor e Salvador da sua alma, e entregar a sua vida para Ele. E o próximo passo é o batismo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus se batizou, ele deixou o exemplo, ele não precisava ser batizado, porque ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas ele veio para cumprir a vontade do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Quando João Batista viu Jesus vindo, né? Para ser batizado por ele, que João Batista, que batizava no deserto da Judéia, João Batista pregava dessa seguinte forma: arrependei-vos, pois próximo está o reino de Deus. E ele viu muitas pessoas se batizar, né? Muitas pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram batizadas por João Batista, né? No Rio Jordão. E Jesus veio, né? E o Senhor já tinha falado com João Batista, já tinha sinalizado, ó, aquele que você viu, uma pomba, né? Vindo sobre a cabeça dele, pousando sobre a cabeça dele. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio, né? Aleluia. E João Batista falou assim: o Senhor vem a mim, né? Eu é que preciso ser batizado por ti. Olha que coisa linda a humildade de João Batista, né? João Batista reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu também que reconheci que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Esse Deus todo-poderoso que por nós tudo executa, que tem me levantado dia após dia, aleluia, na sua graça, na sua presença para ministrar a sua palavra. Então João Batista falou: eu é que preciso ser batizado por ti, né? E tu vens a mim, né? Eu não sou digno nem de desatar, né, a correia das sandálias dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo falou: deixa assim por agora, porque é assim que nós vamos cumprir toda a vontade do Pai, né? E ele se batizou, meus irmãos, e o Espírito Santo desceu de uma forma corpórea, né? De uma pomba, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu também tive, aleluia, esse batismo com o Espírito Santo. Um dia o Senhor, dentro do meu quarto aí, no bairro onde eu morei, chamado Vila Joaniza, no Galeão, onde eu passei a maior parte da minha vida. Eu morei 30 anos aí na Ilha do Governador, nesse bairro chamado Vila Joaniza, né? Que Deus abençoe a Vila Joaniza, que Deus abençoe todos os moradores de Vila Joaniza, que haja, né? Libertação, aleluia, nesse lugar, cura divina, salvação, aleluia, que os anjos de Deus possam estar, louvado seja o nome do Senhor, operando poderosamente aí na Vila Joaniza, na vida de todos os moradores, né? Eu sou grata a Deus por esses 30 anos que eu passei em Vila Joaniza, que nós não devemos desprezar os humildes começos, né? Nós não devemos, né, desprezar as nossas origens, da onde nós viemos, né? Muitas coisas boas aconteceram na minha vida na Vila Joaniza, como também muitas coisas ruins, né? Porque eu era muito desobediente, alguns sabem, né? Eu era muito desobediente, mas o Senhor me alcançou pela sua infinita graça e misericórdia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que eu estou aqui ministrando para você, por causa da graça do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor, que é sobre a nossa vida. Meu paizinho está vindo aqui fazer uma comidinha, louvado seja o nome do Senhor. Então, né? Creia, né? Aleluia, que o Senhor tem o melhor para a sua vida, né? Deixe assim por agora, porque assim se cumprirá toda a vontade de Deus. Então, ó, para finalizar esse vídeo, né? Eu vou deixar mais uma palavra do Senhor sobre arrependimento. Aqui está relatado no Lucas, capítulo 13, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, diz assim: ó, arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram, né? Então, irmãos, nessa passagem aqui, algumas pessoas vieram até Jesus, né? E começaram a comentar ali com Jesus como Pilatos havia, numa certa época, mandado matar, né? O governador Pilatos, né? Mandado matar os galileus que estavam ali no momento de adoração ao Senhor, né? Oferecendo ali na época, né? Era ainda a antiga lei, né? O antigo pacto, a antiga aliança, que eram feitos sacrifícios, né? De animais ao Senhor, porque a lei pedia que assim fosse feito, e eles estavam ali obedecendo. E Pilatos ali se irou, né? E deixou o mal tomar conta e mandou que matassem eles, né? Esses galileus que estavam ali adorando ao Senhor. Aí Jesus perguntou para eles. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus, né? Que eles estavam querendo, né? Dizer para Jesus que aquelas pessoas morreram daquela forma porque tinham muitos pecados, né? Mas Jesus falou, ó, de modo nenhum, né? Eles não morreram dessa forma porque eles eram muito pecadores, muito mais do que vocês. Não. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então, olha que Jesus está falando conosco. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Aleluia, arrependimento. O que significa arrependimento? Metanoia, né? É você mudar de pensamento, você mudar de atitude. Se você estava indo por um caminho errado, que você dê meia volta, se arrependa e começa a fazer aquilo que agrada a Deus, né? Porque dessa forma vocês vão ter vida, tá bom, meus irmãos? Então, eu agradeço, né, a Deus por mais um vídeo para o canal aqui. Eu peço a você aí que deixa aí o seu gostei, né, o seu like, que você venha se inscrever no meu canal para poder estar fortalecendo aqui o meu canal, que você venha compartilhar esse canal nas suas, né, redes sociais, com seus amigos aí no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, né? Tenham um dia excelente e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Deus abençoe a sua vida e a sua casa.